Bom dia, Marta. Bom dia para quem acompanha a gente ao vivo no esporte. Bom, vamos falar então que a disputa continua pela permanência no Catarinense, né? Exatamente. Marcílio Dias tinha aí uma garantia se vencesse de permanência, mas o Carlos Renault acabou vencendo a competição e a gente continua aí na disputa do quadrangular da morte. Vamos lá? Bora lá. Uma vitória já garantia o Marcílio Dias na elite do futebol catarinense do ano que vem. Mas o Carlos Renault não deu moleza. Boa notícia para o Figueirense, que se mantém vivo no sonho de permanecer na Série A do campeonato. Olha só. Uma disputa acirrada entre o líder e o vice-líder do quadrangular do rebaixamento. O Carlos Renault precisava de uma vitória para levar a disputa pela permanência para a última rodada. Para o Marcílio Dias, bastava vencer para se manter na Série A do estadual. E o Carrenault tirou o primeiro suspiro da torcida. O vovô continuou pressionando e abriu o placar. Cássio mandou um chutaço no cantinho direito do goleiro. A equipe de Brusque estava impossível. Ampliou antes do intervalo com Everson. O marinheiro ensaiou uma reação e começou com o gol de Kaique Maciel. Mas o meia Miguel foi expulso e deixou o time de Itajaí com 1 a menos. E antes do fim do jogo, o Carrenault teve um jogador expulso. O atacante Carlos deu uma cabeçada em Kaique. Fim de jogo, Carlos Renault 2, Marcílio Dias 1. E vamos dar uma olhadinha então na tabela do quadrangular do rebaixamento, porque tivemos mudanças com a partida de ontem. Marcílio Dias segue líder com saldo de gols, Carlos Renault vem em segundo agora com 10 pontos, lembrando que o Carlos Renault tinha 7, por conta da vitória somou mais 3. Figueirense permanece com 4 e o Joinville já rebaixado com 3. Como a gente fala, a disputa continua, né? Principalmente aqui entre Marcílio Dias e Carlos Renault. O Figueirense tem sim uma chance de permanência, mas ele teria que vencer hoje, ele precisa vencer hoje a partida com o Joinville, contra o Joinville, para garantir esses 3 pontos e ainda torcer para outros resultados. Na próxima rodada, o Marcílio Dias perder para o Jack já rebaixado e o Figueirense ainda venceu o Carlos Renault também na próxima rodada, além do saldo de gols que também entra nessa contagem. Então a situação do Figueirense ainda é bastante complicada e nós seguimos de olho nessa disputa entre Marcílio Dias e Carlos Renault pela permanência no Catarinense, na Série A do Catarinense. E domingo vamos ter o primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense 2026. A Chapecoense vai para a segunda final consecutiva e o Barra vai em busca de um título inédito. O Cacá Oliveira conversou com um dos destaques do Pescador. Chega mais, Cacá! Oi, Susan! Olá para você que está ligado na SC no Ar. Estou aqui na Arena do Barra Futebol Clube, onde no domingo às 18 horas tem a primeira final do Campeonato Catarinense entre Barra e Chapecoense. O Pescador trabalhou muito durante a semana, está focado na busca por esse título inédito e sabe do desafio que é enfrentar um time de Série A valendo a taça. Não tem desfalques, com exceção do Natan, que ainda não conseguiu jogar nesse ano de 2026. Eduardo Souza pode usar o que tem de melhor e a gente vai ouvir um dos jogadores importantes do Barra nessa temporada, que é o TT. Polivalente, mas tem jogado de volante. Grande jogo aí contra a Chapecoense, né? Bom dia. Bom dia a todos. Expectativa muito grande, né? A gente vem se preparando bastante para esse momento, né? Uma final inédita para o clube, né? Onde a gente tem a possibilidade de conseguir o pleno título do clube. A gente trabalhou bastante durante a semana, né? O professor montou a melhor estratégia para essa partida. Agora é concentrar bastante para fazer um bom jogo. E passando as finais, vai Copa do Brasil e Série C do Brasileiro ainda nessa temporada, né? Sim, a gente sabe que tem várias competições pra gente no decorrer do ano, né? Mas agora a cabeça tá focada nessas 2 decisões aí contra a Chapecoense. Legal, TT titular do Barra. O Pescador se prepara então para fazer a primeira final de campeonato catarinense. Nesse domingo, Barra e Chapecoense, aqui na Arena do Pescador, às 18 horas. Volto com você, Susan. Obrigada, Cacá, pelas informações. E por outro lado, temos a Chape. O Eduardo Florão conta pra gente como está a preparação do Verdão do Oeste. Bom dia, Florão. Oi, Suzan, bom dia para você, bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no SC no Ar. A Chapecoense viaja hoje ao meio-dia para o litoral catarinense, vai de ônibus, vai pegar a estrada para encarar esse primeiro duelo da final do Campeonato Catarinense. O Verdão teve a semana aí de preparação, semana inteira de preparação, algo que tem sido raridade por aqui, em função dos jogos da Série A, em função dos jogos do estadual, mas a Chapecoense aproveitou esse tempo a mais para descanso e também para recuperar os jogadores. A tendência é que o técnico Gilmar Dalpozo tenha à disposição o zagueiro Rafael Thierry, também o zagueiro João Paulo e o atacante Enio. São jogadores que saíram do departamento médico, estão treinando e liberados com o elenco aí do Verdão do Oeste. Mas mesmo assim,
a possibilidade grande de que o técnico Gilmar Dalpozo mantenha em campo o mesmo time titular que venceu o Brusque na semifinal do estadual. Um dos destaques do time tem sido o meia Jean Carlos, contratado nessa temporada. Ele tem se destacado bastante, substituindo o maestro Giovanni Augusto, que caiu na graça da torcida, mas o Jean Carlos está conquistando o espaço. Ele concedeu uma entrevista coletiva durante essa semana e falou sobre esse duelo decisivo contra o Barra. Temos uma equipe lá do outro lado que quer vencer, como a gente também quer, e a gente vai trabalhar essa semana aberta para fazer mais um bom jogo lá. Esse primeiro pode decidir muita coisa, então a gente vai para lá para fazer um bom jogo e procurar decidir em casa. Sabe que, com toda humildade, como eu disse na entrevista depois do jogo, a gente sonha sim com o título e a gente vai trabalhar para isso. Tá aí Jean Carlos, autor de um dos gols contra o Brusque, autor de um dos gols que colocaram a Chapecoense na final do campeonato estadual contra o Barra. Final inédita e que a Chapecoense encara com muita seriedade. A última vez que o Verdão levantou o caneco aqui no nosso estado foi em 2020. Então faz um tempinho aí que o Verdão não conquista a taça. Vai tentar agora diante do Pescador. Suzan, volto contigo. Obrigada, Florão, pelas informações. Expectativas altas para os times catarinenses em busca dessa vantagem nos jogos da final do Catarinense. Boa sorte às duas equipes, Barra e Chapecoense, que se enfrentam no domingo. E amanhã a bola vai rolar no Catarinense pela Taça Sesc 70 anos. Camboriú e Avaí, a gente vai dar uma olhadinha aqui, se enfrentam no estádio Orlando Scarpelli. Sábado, amanhã, 4h30 da tarde, temos esse jogo da Taça Sesc. Lembrando, jogo único, daqui já saem os finalistas da competição. E também no sábado, um pouquinho mais tarde, Brusque e Criciúma se enfrentam na Arena Simon, lá em Brusque, às 6h30 da tarde. Segunda-feira, já temos então os finalistas da Taça Sesc e quem garantiu essa vantagem na final do Catarinense também. Pelo Paulistão, temos o jogo único da semifinal amanhã. Novo Horizontino e Corinthians se enfrentam. E você confere todos os lances aqui na NDTV Record. Olha só. O relógio rumo à grande final já começou a andar. Mas no futebol, o tempo é relativo. Às vezes pode ser rápido, como um choque. Mas em outros momentos, 1 minuto pode durar uma eternidade. E mudar a história. 2 tempos, partidas únicas, são as semifinais do Paulistão. Amanhã, a partir das 8 da noite, tem Novo Horizontino e Corinthians. E no domingo, o clássico Palmeiras e São Paulo. Paulistão é na Record. E os melhores lances desses 2 jogos você confere aqui no Esporte segunda-feira e também já com a definição aí dos finalistas do Paulistão. Expectativas altas por lá também. E tivemos a Supercopa de Futsal, o GEC venceu mais uma. O adversário foi ninguém mais, ninguém menos que os anfitriões, o Atlântico de Erechim. A Drica Varini chega mais e traz todos os detalhes dessa vitória do GEC. Oi, Drica. Bom dia, Suzan. Bom dia a todos que estão assistindo ao SC no ar. E mantém-se o tabu de o GEC Futsal nunca ter perdido na Supercopa. No confronto que reeditou a final do ano passado, mas desta vez aqui em Erechim, novamente deu tricolor. 3-1 para o GEC Futsal, que garantiu a primeira colocação do Grupo A. Antes, nós tivemos Magnus e Atlético Piauiense. O maior campeão da Supercopa, o Magnus Sorocaba, foi surpreendido, perdeu para o time piauiense, mas nos critérios de desempate, carimbou a classificação na segunda colocação e é o adversário do GEC Futsal nesta semifinal que acontece hoje às 6 horas da tarde. Esta semifinal, inclusive, reedita outra final, a de 2023, quando o GEC foi campeão também e carimbou o passaporte para a Libertadores. O GEC Futsal venceu com gols do Pinheiro, do Xuxa e também quem balançou a rede foi o goleiro Matheus em um golaço para garantir a vitória diante da torcida do Atlântico. A gente segue por aqui acompanhando todos os detalhes e a definição da decisão e trazemos todos os detalhes no Clube da Bola no sábado.
Obrigada, Drica, pelas informações. Jack com bom desempenho nessa competição lá no Rio Grande do Sul. Lembrando que essa competição vale vaga também na Libertadores. A gente segue de olho em tudo isso do futsal e também do futebol, viu, Marta? Hoje nós temos notícias de um fim de semana bastante movimentado. Segunda-feira, todos os detalhes dessas partidas, finalistas da Taça Sesc e também quem são quem leva vantagem ali no Catarinense, Barra ou Chapecoense, que se enfrentam no domingo.